Oi gente, tudo bom? Depois de muitos anos, a gente tem de volta o ator Tobin Bell interpretando o icônico personagem John Kramer, mais conhecido no mundo pop como o assassino Jigsaw, na franquia Jogos Mortais. Essa franquia de terror é um terror gore, ou seja, um terror que parece muitas e muitas cenas mais violentas, figurou icônico desde do início da década dos anos 2000 e desde então tem lançado diversos filmes, alguns com muito sucesso, outros nem tanto. Nos últimos anos a franquia tem perdido muito impacto, até porque a gente parou de ver muitas vezes esse personagem principal, porém esse ano foi lançado Jogos Mortais 10 ou Jogos Mortais X, onde a gente tem de volta alguns personagens icônicos, como por exemplo o John Kramer e também a Amanda Young. A gente também tem outras surpresinhas que eu não vou falar aqui nesse vídeo para não te dar spoilers, mas por que esse filme tem sido considerado o melhor da franquia desde o primeiro filme? A gente tá falando de 10 obras e muita gente, inclusive eu, acho que é um dos melhores filmes já lançados. Nesse vídeo eu vou te pontuar as principais características que fazem sim desse filme um filme muito interessante, um filme muito legal, e não só para fãs de filmes de terror, mas também para estudo de personagem. A gente vai comentar bastante sobre isso, então se você também quer comentar um pouquinho sobre Jogos Mortais, se você gostou do filme, ou se você gostou, mas não entende esse hype todo que tá sobre essa obra, vamos conversar nesse vídeo. O filme Jogos Mortais 10 foi lançado agora em 2023 e traz de volta o Jigsaw, ou seja, o John Kramer, ainda no início da carreira dele. Ele acabou de descobrir o câncer, porque para você que não assistiu aos outros filmes, não considero isso um spoiler, porque na verdade é a introdução básica da história do personagem e tá muito ligado com a motivação dele para fazer os crimes. Ele descobre que tem um câncer terminal e ele passa a buscar alternativas. Por quê? Porque ele não quer morrer. A gente acompanhou nos episódios 5, 6 e acho que no 7 cita alguma coisa de Jogos Mortais, que ele ficou realmente muito revoltado com tudo que aconteceu quando ele descobriu a doença. Ele, inclusive, isso abala muito o casamento que ele tinha com a Jill, ele era casado, ele chegou os dois a engravidarem, porém ela perdeu o bebê. Inclusive, essa perda do bebê tem muito a ver com a Amanda Young, que acaba sendo parceira dele ao longo dessa franquia. E a gente percebe também que ele passou por uma fase de muita revolta quando ele descobriu a doença. Porém, nesse filme Jogos Mortais 10, a gente entende por que ele ficou tão revoltado, por que tudo aquilo afetou ele. A gente entende que ele teve várias situações em que ele acreditou que poderia se curar, ele acreditou que muita coisa poderia mudar, e uma das coisas também que a gente tem muita certeza nesse filme, muito mais do que nas anteriores, é que ele sim queria viver. Ele não desistiu em nenhum momento, como algumas pessoas podem acreditar quando assistiu ao terceiro filme da franquia Jogos Mortais, onde ele acreditava que poderia ganhar um pouco mais de fôlego de vida quando ele acabou sequestrando uma médica que precisava fazer uma cirurgia na cabeça dele, mas que ele já tinha deixado tudo planejado porque ele sabia que ia morrer. Então, a pessoa ter consciência da sua morte futura, próxima, não quer dizer que ela não queira viver, ela somente aceitou o seu destino, aceitou o seu diagnóstico. Nesse filme, no 10, a gente acompanha o John descobrindo uma medicina alternativa, um tratamento ainda não oficializado durante uma ação ali que ele está fazendo de tratamento de um grupo de apoio. Ele acaba encontrando um rapaz que também estava passando por um câncer terminal e ele diz que se curou através desse tratamento. Obviamente o John Kramer vai atrás, porém nem tudo sai como ele planejava. Mas rapidinho, antes de eu continuar, faz um favor, dá uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te pedir para você clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeos sobre literatura, sobre filme, sobre seriado, cultura pop. Então se você gosta desses temas, se inscreve, esse canal é para você. A gente está crescendo, prometo trazer cada vez mais vídeos diferentes, então se você gosta dessa temática, fica por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar.
também já me ajuda e dá um joinha logo agora, porque isso me ajuda muito a distribuir esse material para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. E também aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta se você já assistiu esse filme, se você também acha que ele é um dos melhores da franquia, talvez o melhor desde o primeiro filme. E vamos também trocando essa figurinha, vocês me indicam outras obras, eu me indico outras obras, me diz algumas teorias do que você acha dessa obra, aí a gente vai fortalecendo a nossa amizade e aumentando o conhecimento. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. Esse tratamento alternativo para o câncer que o John Kramer vai atrás, ele não é autorizado, ele teoricamente é perseguido pelas autoridades, então ele acaba indo pro México e vai para um local que ele não sabe onde fica, porque ele vai para lá meio que sequestrado, colocam coisa na cabeça dele, e a partir daí ele acredita, e a gente como espectador também, porque é um período muito longo de tratamento, ele passa a conhecer as pessoas, ele passa a criar uma ligação com algumas pessoas que estão ali dentro, e é um filme que tem os seus altos e baixos, porque a partir desse momento que a gente acompanha esse tratamento, a gente cria uma empatia que a gente não teve com o John Kramer em nenhum outro filme. Então, aquele personagem que a gente desde o primeiro passou a admirar pela inteligência dele de uma certa forma, porém odiar por todas as coisas ruins que ele faz, dessa vez a gente cria uma nova camada na nossa relação com o John Kramer, ou seja, a gente cria uma empatia, a gente pela primeira vez em 10 filmes, a gente entende tudo que ele faz depois, na segunda fase ali do filme, onde já começam a acontecer ali os ataques, os assassinatos e tudo mais, porque a gente fica com dó. É um paciente com câncer terminal, é um paciente que só buscava coisas boas, que se envolveu positivamente com os personagens, e a partir dali ele foi enganado. Por quê? O tratamento simplesmente não existe. E eu não tô dando spoiler, gente, essa é a sinopse do filme. Isso tudo acontece ali no comecinho do filme e o próprio filme se vende contando essa história. E a partir dali, quando ele descobre que tudo ali era uma farsa, que ele foi enganado por muitas pessoas ali, que ele tinha criado uma certa afinidade, como por exemplo os enfermeiros, os médicos, a médica principal, que é a doutora Cecília, que ela fala que foi um tratamento desenvolvido pelo pai dela, que a gente até então não entende se é verdade ou não, tanto é que o filme ele deixa isso meio aberto, a gente não sabe se o tratamento era real e ela que era uma pilantra e estava usando daquilo para poder tirar dinheiro de pessoas mais necessitadas, ou se simplesmente o tratamento nunca existiu, o pai dela também era também fazia falcatruas. A gente tem também a caseira ali da casa, que é uma cuidadora, que o Dig só tem uma certa afinidade com ela, então ele passa a ficar com raiva de todas essas pessoas porque todas elas enganaram ele. É aí que começam os Jogos Mortais com o título do filme. Então tá aí mais um motivo porque a gente gosta tanto dessa obra, porque pela primeira vez a gente torce 100% pelo assassino, né? Que na verdade a gente tem essa discussão há muito tempo se de fato o John Kramer é um assassino ou não, porque ele monta as armadilhas, mas ele dá a oportunidade para que as pessoas se salvem. Diferentemente de alguns outros personagens, que eu não vou falar se você não assistiu os outros filmes da franquia, que acaba assumindo a ação ali do Jigsaw e muitas vezes não deixa alternativa de salvação para as pessoas. O John Kramer, como o Jigsaw, não. Ele sempre deixa uma opção para a pessoa sobreviver. Então isso faz ele um assassino? Eu acho que sim, mas eu sei que tem muita gente que não entende, não acredita dessa forma. E além dessa questão da empatia, o filme traz de volta, né, desde vários outros filmes que andaram meio fraquinhos, várias armadilhas muito tensas. Então, especialmente as primeiras, eu acho que tem uma relacionada ao corte de braço, que eu acho muito tenso. Tem uma relacionada a como se fosse uma cirurgia no cérebro, que é bem tensa, mas pra mim, a melhor de todas, melhor no sentido de mais bem elaborada, é uma que acontece onde a pessoa tem que cortar a própria perna pra poder pegar um líquido que tem ali no fêmur, alguma coisa assim, e poder se salvar. É muito tensa, pra mim é uma das melhores armadilhas de todos os 10 filmes, e tá aqui nessa obra. Então tá aí uma das coisas mais interessantes da obra, sim, esse trabalho de montagem das cenas, montagem das armadilhas tá muito bem feito, e provavelmente foi sim um dos principais fatores para que as pessoas gostassem demais desse filme.
E por fim, um outro fator muito importante para o sucesso dessa última obra e o porquê ele se tornou preferido entre muitos dos fãs da franquia é o fato de trazer a nostalgia de volta. Ou seja, a gente tem de volta personagens muito importantes, eu já comentei muito do Jigsaw, né, do John Kramer, mas a gente tem também a Amanda Young. E eu acho que pela primeira vez, é o primeiro filme que ela de fato aparece como pessoa, não só como ajudante do Jigsaw, não só como uma pessoa cruel que tá ali colaborando nas armadilhas. Ela mostra sua humanidade, ela tá ali presente, ela é o ponto de equilíbrio do John Kramer, porque apesar da gente ver um lado muito mais humano, muito mais bondoso do John Kramer, a gente tá na limiar da mudança dele. É a partir desse momento, esse é o ponto de virada, onde ele passa a ser aquele anjo vingador, onde ele realmente quer fazer com que as pessoas sejam punidas caso elas não passem na armadilha. E a Amanda, ela traz aquele contraponto. Então tem personagem ali com quem ela se identifica e ela começa a ser aquele anjinho no ombro do Jigsaw e começa a falar um pouco do porquê fazer aquilo, porquê não fazer. Ela também expõe muito da sua personalidade, então ela fala muito, deixa muito claro pro John que ela não vai conseguir continuar sem ele, que ele vai fazer muita falta. Eu acho que isso ajuda também, inclusive, na empatia que a gente tem com o personagem. Então, essa questão da nostalgia e dessa camada a mais acrescentada nos personagens também fez com que a gente gostasse muito da obra. Isso tudo, obviamente, sem perder todo o gore, todas aquelas cenas mais intensas, todas aquelas armadilhas elaboradas que a gente sempre gostou muito na franquia Jogos Mortais. Então, somando a tudo isso, o filme realmente, ele é um filme, um dos melhores lançados de terror nos últimos tempos. Eu gostei bastante. Eu acho que, assim, pra mim, fica muito par a par com o segundo filme, que é um filme que eu gosto muito, mas, obviamente, ainda não ganha do primeiro, por toda a questão de mudança, né, no jeito de contar histórias de filmes de terror. Foi realmente um clássico, impactou muito os fãs de terror, porque trouxe diversas novas características que impactaram os filmes de terror que vieram na sequência. Então, não ganha, não supera o primeiro filme, porém, ouso dizer que talvez seja o segundo melhor da franquia, ou que esteja para a par com o segundo, que também é um filme muito interessante. Então, se você ainda não assistiu Jogos Mortais 10, eu recomendo que você assista, uma vez que você gosta de terror, porque é um bom filme. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você também gostou bastante. Se você discorda de mim 100%, pode comentar também. Eu adoro ficar ouvindo opiniões diferentes, debatendo. A gente vai acrescentando informação com essas trocas de informações, trocas de experiências com vocês. Então eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse vídeo. Comenta, compartilha e eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo e até lá!